Após atravessar um longo período de paralisação e enfrentar a maior crise da sua história, a Cinemateca Brasileira retomou as suas atividades e se prepara para voltar a receber o público. Em outubro de 2021, a Sociedade Amigos da Cinemateca, uma entidade privada sem fins lucrativos, assumiu a gestão da instituição e, no mês seguinte, firmou um contrato para executar um plano emergencial. Bom, o primeiro momento foi um plano emergencial de 3 meses, com apoio do Instituto Cultural Vale. Então, dia 18 de novembro, nós entramos com 20 técnicos, uma equipe bem reduzida, para fazer o diagnóstico, ver o que estava acontecendo na Cinemateca depois de praticamente 1 ano e meio fechada literalmente. Então nós tínhamos muito medo da situação do nitrato e do acervo de maneira geral. E também o que encontramos com problemas foram os equipamentos digitais. Hoje em dia, infelizmente, um equipamento digital, se ele não tem uma manutenção, rapidamente ele estraga. Durante 3 meses, esse diagnóstico foi feito. E aí, no fim, quando houve o edital, e nós nos inscrevemos e acabamos ganhando, então o contrato de gestão ele deu sequência ao plano emergencial. Não houve nenhuma interrupção, porque nós ganhamos e nós mesmos ficamos. Um dos maiores problemas enfrentados pela Cinemateca nesse período de crise foi o incêndio na unidade da Vila Leopoldina. Vocês trouxeram para cá o material que estava na Leopoldina, o que restou do incêndio? Os salvos do incêndio nós trouxemos, filmes, algo em torno de 60 mil cópias, se eu não me engano, e móveis e equipamentos pequenos. Estão aqui. Os grandes ainda estão lá. Mas independente do que foi perdido, que é muito lamentável, não temos mais como recuperar aquele prédio. Porque no momento em que a gente tem que reabrir aqui, na Vila Clementino, jogar todos os nossos esforços para retomar a Cinemateca, não dá para, ao mesmo tempo, a gente se preocupar com uma reforma ou com a construção de um novo prédio. A volta de ex-funcionários que haviam sido demitidos pela antiga administração permitiu revitalizar as áreas de restauração, preservação e difusão. O retorno foi uma alegria, antes de tudo, né? Um grande desafio. Foi uma espera de 16 meses. O quadro, em agosto de 20, era de 60. Voltamos com 20 pessoas, muita coisa para tomar pé, infraestrutura, acervo, o prédio, que também é um patrimônio. Hoje somos por volta de 40, continuamos as contratações, empenhando esforços, buscando recursos para trazer mais técnicos para todas as áreas, né? Documentação, que engloba a biblioteca, os arquivos pessoais, a catalogação audiovisual, a preservação, que cuida da coleção fílmica especificamente, o laboratório de imagem e som, que cuida das duplicações, de restauro, que é uma coisa que a Cinemateca precisa retomar, e a difusão, que cuida da programação das salas. Durante a cobertura da crise enfrentada pela Cinemateca, uma preocupação de todos era o acervo de nitrato da Cinemateca Brasileira, que é esse prédio que está aqui atrás. Qual a situação desse material? Era uma preocupação grande. A principal atuação foi a análise de todo esse material da coleção de nitratos. Esse foi um trabalho que a gente começou imediatamente, quando a gente voltou no fim de novembro, antes até do contrato de gestão, e a gente conseguiu concluir ele agora no mês de março, para ter uma ideia geral de como é que estão os materiais. A principal ação que a gente tem para evitar o incêndio é a análise do material. Então ele pode acontecer como autocombustão, numa situação muito ideal de deterioração e acúmulo de calor e reações químicas que acontecem dentro do rolo mesmo. Portanto, essa interrupção do trabalho de análise é o que aumenta o risco de incêndio. Foi feita análise de trechos comprometidos, enfim, com sinais de perigo. Quando o trecho é pequeno, você os retira.
né, para tentar preservar o todo. Além disso, foi feita uma triagem no sentido de que materiais únicos apresentando problemas de deterioração já estão pautados e já estão no processamento, ou seja, na copiagem para outros suportes, né? Então, a gente fecha um ciclo de revisão que, na verdade, vai ter que ser retomado daqui a 10, 12 meses, né? E é assim que a gente tenta preservar essa pequena coleção. Além do fluxo de duplicação emergencial, de duplicação de filme para filme, a gente conseguiu reativar uma frente de escaneamento de material. Esse scanner já voltou a funcionar, que é esse barulhinho que a gente ouve no fundo, e que já está produzindo versões digitais de alguns materiais originais em 16mm. Esses materiais originais em 16mm, uma vez digitalizados, permitem algumas etapas de restauração digital, de limpeza digital, de tratamento digital, e que, se tudo der certo, até o mês que vem a gente já vai ter concluído esse pedacinho da coleção. Todas as atividades não foram retomadas, mas talvez as mais importantes estão conseguindo... A gente conseguiu retomar pelo menos um fluxo de cada uma das atividades mais importantes. Então, no mundo ideal, a gente teria outros scanners e outros telecines e outras copiadeiras processando ainda mais material. Mas para isso a gente precisa conseguir mais investimento para ampliar a equipe e continuar investindo na manutenção dos equipamentos. Então, retomar um pedaço de cada fluxo a gente já conseguiu. A gente precisa aumentar a quantidade de produção em todos esses fluxos. O pior já passou, mas são muitos desafios e a lição de que precisamos estar sempre vigilantes. Todos somos responsáveis por isso aqui, né? A sociedade, o mercado, a indústria precisa manter aquele mesmo espírito, aquele senso de colaboração que houve quando ela estava fechada. Ele precisa ser mantido agora para que a gente consiga progredir. Bom, por enquanto a Cinemateca Brasileira não está aberta ao público, existem alguns serviços funcionando, mas a pergunta é: quando que o público vai poder voltar a frequentar a Cinemateca Brasileira? A partir do 13 de maio. Essa é a previsão. A biblioteca ela já está aberta, então pesquisadores que precisam usar a biblioteca já podem vir. Também já retomamos o atendimento a cineastas e pesquisadores que precisam de materiais, pensando no futuro, né? Reabre, o público volta a ocupar a Cinemateca, nós voltamos a fazer mostras e estamos já com muitos projetos de, obviamente, fazer cursos, conferências e receber de volta as ações que são feitas, como, por exemplo, a Semana ABC. A Semana ABC vai acontecer aqui na Cinemateca no fim de maio, vai ser o primeiro grande evento, vai ser a Semana ABC, e abrir a casa para aqueles que sempre usaram a Cinemateca, como todos os festivais e tudo mais. Quer dizer, retomar o que a Cinemateca sempre fez nos seus bons momentos e ampliar, tentar ampliar na medida do possível. Maravilha! Viva a Cinemateca! Viva a Cinemateca! E viva todos nós que ficamos aí na luta pela reabertura da Cinemateca, porque foram muitos. A batalha foi longa, mas valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena. Obrigado. E aí ele nasce e cai no chão. É o Grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Mas parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.